A gente tem olhado para o discurso. O que a gente está chamando de discurso? O que é esse discurso do grande outro? Para isso, a gente está tentando pegar alguns conceitos principais, né? Eu quero que a gente pegue aqui nos nossos primeiros módulos justamente esses conceitos iniciais, assim, são a base da estrutura do que é a psicanálise lacaniana e a clínica lacaniana. Que estrutura que a gente está falando? A gente está falando aqui da linguagem. Então, de que estrutura a gente está falando? A gente está falando, número 1, de estrutura, né? Para entender essa estrutura, a gente tem que entender o conceito de linguagem. O conceito de linguagem remete à falha da comunicação. A gente falou bastante disso 2, 3 encontros atrás. Então, se tiver alguma coisinha aberta ainda, me perguntem. Né? A linguagem, ela falha em comunicar. Então, ela não serve para isso. Ela serve para outra coisa. Essa outra coisa que ela serve é para produzir o sujeito. E para passar uma mensagem, mas que mensagem é essa que a gente está falando? Que, como a gente viu, não é uma mensagem que comunica nada no sentido da teoria da comunicação, porque nisso a linguagem é falha. Né? Então, a gente precisa entender que mensagem é essa, mas só tem como entender que mensagem é essa partindo do princípio de que a comunicação é falha. Se eu inverto, por que eu coloco nessa ordem? Mensagem é a última coisa que a gente entende. E se a gente põe mensagem lá na frente, a gente vai achar que é no sentido de comunicação que a linguagem opera. Então, primeiro a gente tem que entender que quando a gente fala de linguagem para Lacan, a gente está falando de uma falha na comunicação, né, que dá origem ao conceito de mal entendido na linguagem, da impossibilidade da gente acessar a uma verdade plena. Então, primeiro a gente precisa entender isso, a falha aqui no comunicar-se entre pessoas. Por que isso é tão importante? Porque lá na frente, não ainda, mas lá na frente, isso daqui vai sinalizar uma tese lacaniana de que não há relação sexual. Vocês já devem ter ouvido essa frase, é uma frase bastante famosa, né, no lacanismo, que é não há relação sexual, tem a ver com isso aqui, com a base. Então, essa base é realmente super importante para a gente acompanhar aqui, né, a lógica lacaniana e o avanço aqui que Lacan vai trazer para a gente. Bom, entendido isso, o que acontece nisso que algo falha? No que falha, alguma coisa emerge, alguma coisa surge, a gente vai chamar isso de sujeito. O sujeito é efeito dessa falha da linguagem, o sujeito é efeito desse buraco. Entendido isso, a gente chega em que mensagem é essa que se transmite quando alguém fala a um outro. Isso daqui é a base da ideia da estrutura da linguagem que a gente quer pegar. Né? Já falamos um pouco desses tópicos, por isso que eu estou colocando aqui. Porque se tiver ficado ainda alguma dúvida, alguma questão, muito em aberto, a gente volta um pouquinho. Pois bem, partindo deste princípio, então, partindo dessa primeira tese, né, desse piso aqui, base, que a gente vai pisar, a gente pode começar a entender que quando a gente fala de linguagem, a gente está falando também dos significantes. E quando a gente fala de significantes, a gente vai começar a entrar nesse campo do Lacan, né? Que é o do sujeito e o do outro. Aí a gente chega na relação entre sujeito e outro. Ai, que saco, quero um negócio reto. E aí a gente chegou aqui semana passada, que na relação entre sujeito e outro, a gente vai falar da mensagem invertida. Tudo isso daqui diz respeito ao inconsciente lacaniano, né? Ele é chamado assim, Lacan não chamava assim, para Lacan só existe um inconsciente, mas pós-Lacan a gente vai falar que esse inconsciente é bem específico, é o inconsciente lacaniano. Sempre que a gente tem uma teoria, qualquer teoria que seja, não só da psicanálise, sempre que a gente tem uma teoria, a gente tem duas possibilidades
com a teoria. A gente tensiona essa teoria e é possível tensionar teorias se mantendo nessa teoria, mas existe o tensionamento que rompe com a teoria e se abre outra. Lacan, até o último dia de sua vida, acreditava que ele só tensionou a teoria freudiana e que foi tensão. Né? Depois, hoje, estamos em 2025, né, gente? Já tem mais de 50 anos. Hoje a gente olha para trás e vê que Lacan rompeu, porque ele tensionou num nível que não se sustenta mais como uma coisa só. Então, aqui, isso tudo que eu acabei de sinalizar aqui, né, no quadro, leva para a gente para a tese lacaniana do inconsciente, que é que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E aí, o que eu quero que a gente pegue, né, hoje, com o que a gente veio trabalhando ali nas últimas 2 semanas. E para a gente chegar neste ponto de que inconsciente é esse, que é o inconsciente lacaniano, percebem que a gente teve que passar pelo que é estrutura e pelo que é linguagem para entender esse inconsciente? Então, quando a gente fala que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, a gente precisa saber o que é linguagem, o que é estrutura, como que a gente está fazendo, né, essa conexão, o que significa, então, dizer isso. E eu quero conseguir juntar, então, a base dos nossos últimos encontros para chegar aqui nessa frase, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, a ideia é que a gente consiga chegar aqui, né? A ideia é caminhar até esse ponto hoje, para conseguir chegar nesse raciocínio. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse raciocínio. Bom, para que a gente veja se a gente consegue chegar nesse raciocínio, é aí que vocês entram, tá? Se lembrem, então, de sinalizar se o raciocínio está perto, se está muito longe, se não está chegando de jeito nenhum, porque, mais uma vez, a ideia aqui dos nossos primeiros módulos é que vocês consigam acompanhar a construção da base do que é o ensino de Lacan, senão não adianta. Tudo bem? Esses primeiros pontos, gente, a falha da comunicação, produzir o sujeito e o que é mensagem. A gente foi até aqui no encontro passado. O que eu quero que a gente comece a pegar a partir daqui? Semana passada a gente falou um pouquinho disso muito rápido, né, quando a gente falava da mensagem invertida, mas vamos voltar um pouco, que isso daqui é importante. Que vai dar para a gente alguns conceitos a mais para entender o inconsciente estruturado como uma linguagem. Bom, primeiro ponto é que, quando a gente fala de sujeito em Lacan, a gente está falando de um sujeito que ele é convidado é até muito bonito de falar, porque ele não é exatamente convidado não, coitado. Não é exatamente um convite, não dá para recusar. Mas o sujeito, ele é convidado a habitar esse lugar que se chama linguagem. Habitar a palavra, às vezes o Lacan vai dizer, né? O sujeito, ele foi convidado a habitar a palavra, habitar a linguagem. E aí tem um pensamento que eu acho bem legal para entender isso daqui, que é, vou colocar eles aqui, que são dois, quero sinalizar esses dois para a gente pensar, que é que o sujeito, ele não pode ser pensado como poeta. Isso aqui não é citação não, tá, gente? É só para a gente levantar essa bola. O que a gente pode tirar disso? Né? O sujeito não é poeta, é poema. E essa diferença aqui. Né? Ele não é poeta no sentido de um sujeito ativo, né? Mas ele é um produto. E aí tem uma citação agora de cabeça, não lembro, e é isso, né? Eu imprimo um negócio aqui, tem um monte de citação na minha frente, mas me veio à cabeça outra, e como eu obedeço a regra fundamental, eu vou na que veio na minha cabeça. Que veio na minha cabeça, não lembro onde que está, mas é uma citação do Lacan que diz assim, que o sujeito que nos interessa não é o sujeito que produz um discurso, mas é o sujeito que é produzido por um discurso.
que diz mais ou menos sobre isso que a gente tem trabalhado. O que nos interessa não é aquele que acha que está dizendo alguma coisa, mas o que está sendo falado por essa coisa que se diz. E aí aqui vem essa temática, né, que a gente tem tentado trabalhar aí nas últimas semanas, que é da diferença dos dois eus, né, que é o eu enquanto je e o eu enquanto moi, que a gente tem trabalhado e que eu quero trazer ainda mais alguns pontos para vocês. Letícia, da sua pergunta lá no chat, vamos pegar só uns pontinhos aqui. Sobre a falha da comunicação, não há relação sexual. Não é exatamente assim, não existe texto sobre isso, né? O que a gente está chamando de falha da comunicação é esse contexto gigantesco geral de que a linguagem que a gente trabalha no Lacan não é a linguagem da teoria da comunicação. Não é uma linguagem onde a gente emite uma mensagem decifrando nós mesmos o código e essa mensagem chega minimamente inequívoca ao nosso destinatário, né? Então não é essa, é alguma coisa que passa por uma falha. A comunicação ela é falha. Então a mensagem que eu mando, eu não sei exatamente qual foi até que o outro me diga o que recebeu, né? Ou seja, a comunicação é falha neste sentido. O que o Lacan vai teorizar a partir do conceito de linguagem dele. Aí que está o ponto, não é da falha da comunicação, não, é do conceito de linguagem do Lacan. O conceito de linguagem de Lacan chega lá na frente, culmina nesse axioma, né, nessa fala importantíssima do ensino da psicanálise lacaniana, que é não há relação sexual. Não há relação sexual é uma tese gigantesca do Lacan. Em que texto ele fala disso? Não tem um texto também sobre isso. Isso é alguma coisa que o Lacan fala ao longo de mais de 10 anos. A gente vai encontrar em artigos dos escritos, dos outros escritos, em vários seminários. O seminário que ele fala disso muito especificamente é o 20. Ele vai falar disso de uma forma bem mais lacaniana, mas não tem, assim, um texto, né, que diga sobre isso, não. Mas, é complexíssima, não consigo, eu não tenho nem coragem de mandar para você, lê isso daqui. Não tenho nem coragem de fazer isso, né? Ler esse artigo que explica. Por quê? Porque é uma tese mesmo, assim, é um grande axioma do ensino lacaniano, que é gigantesco. Por isso que eu falei, lá na frente a gente vai falar um pouco desses axiomas lacanianos, né? Que são essas falas grandiosas que Lacan, grandes teses lacanianas. Mas o fato de que o Lacan vai chegar neste lugar, e ele fala disso ao longo de mais de década, né? Isso que eu estou chamando a atenção. Então, não tem um texto, assim. É uma grande teorização do Lacan. Mas esse não há relação sexual, se a gente for simplificar muito, assim, só para vocês entenderem por que dessa frase, é no sentido de um desencontro absoluto entre falantes. Então, o que eu, e não só entre falantes, mas como entre si, né? Eu e mim mesmo não são a mesma coisa. Então, o que eu sou, o que eu acho que eu sou, o que eu penso que eu sou, e um eu não é a mesma coisa. O fato de que não tem coincidência entre o sujeito e aquele que fala. Mas não diz só disso, também diz esse desencontro radical, no sentido de que o outro que eu vejo é sempre uma fantasia. A gente não tem acesso a ninguém e nem a nós mesmos. Lacan vai falar disso lá nos inícios, vai falar do estágio do espelho, no esquema óptico, vai falar disso, né? Falei que a gente vai ver os esquemas com mais calma, mas ele vai falar disso muito sinalizando esse desencontro mesmo, de que não é possível ter um acesso verdadeiro a ninguém. Por que ele chega lá no não há relação sexual? Porque ele vai falar desse desencontro a partir da sexualidade humana, que o próprio da sexualidade humana é preencher essa lacuna fantasisticamente. Então a gente preenche, né, aquilo que eu acho que o outro é, aquilo que eu acho que o outro quer, aquilo que eu acho que é a demanda do outro. É sempre tentativa de preencher essa falha estrutural. A gente não tem acesso a essa verdade última nem sobre nós, nem sobre o outro. A gente está sempre habitado, aprisionado aqui numa estrutura que é faltosa. Estou dando, né, um monte de pedaços de teoria para mostrar que isso daqui é absolutamente... Não tem como falar de um texto.
Não tem como pegar um texto sobre isso, né? Isso daqui é uma grande tese lacaniana, culmina aí no não há relação sexual. A gente vai chegar com muita calma e vagarosamente nela aí, se tudo der certo ao longo dos meses, né? É só porque é uma frase é muito conhecida no lacanismo, então talvez vocês já tenham ouvido falar, mesmo que não entendam bulhufas do que ela significa. Neste momento é isso que basta, né? O que eu quis mostrar foi só assim, bom, se por um acaso vocês tiverem ouvido alguma vez esse tal do não há relação sexual em Lacan e não tiver entendido, pois ele começa aqui. Então, assim, para que a gente entenda lá, não tem como escapar aqui da base, né? Porque vai estar ligado, vai estar vinculado à própria estrutura, ao próprio conceito de estrutura de Lacan, esses axiomas, né, lá na frente dele.